Sou o pastor Juraci Sena e vou apresentar o meu TCC, título 12 Tribos Church. Antes de eu apresentar, quero fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade de aprendizado e de aprofundamento no estudo da Bíblia. Agradeço a minha esposa Valéria Sena e minha família. Agradeço a todos que me incentivaram, agradeço a Cíntia Dias pelo apoio. Agradeço ao professor Marcos Vinícius Cavalcante Corrêa pelo desempenho e ensino que tem nos dado. É claro, não podia deixar de agradecer à Igreja 12 Tribos Church por fazer parte da minha história e de me agregar inúmeras experiências. Quero também agradecer ao pastor Márcio Paiva e à faculdade FETEC. Então, muito obrigado a todos por esse desempenho. Vou contar um pouco da minha história. Eu nasci em um povoado simples, no interior da Bahia. E aos 14 anos, eu fui morar na cidade. E fui lá onde eu encontrei a Jesus. Fui lá onde eu comecei os meus passos como cristão. E como não é fácil para todo mundo, assim também não foi para mim. Comecei no grupo de louvor da igreja. Então, foi um dos meus primeiros ministérios. Foi sobre louvor. E depois mudei aqui para São Paulo, e aí é onde as coisas começaram a tomar outro rumo, sobre a questão de ser pastor de uma igreja. Me lembro que numa certa vez eu estava andando na rua e recebi uma daquelas profecias, e Deus falava para mim que o meu ministério não seria simplesmente o que eu achava que era questão de louvor, mas ele tinha algo diferenciado para mim, que era pastorear uma igreja, e aqui me encontro hoje, nessa posição, pastoreando uma igreja. Então vamos lá, agora eu vou apresentar um pouco da igreja que eu sou pastor, a 12 Tribos Church. Perspectiva da igreja 12 Tribos. Ficamos sabendo que tinha algumas famílias que estavam precisando de ajudas espirituais, porque tinham ficado, de alguma forma, abandonados espiritualmente. E nós, assim, ouvindo, ficamos sensibilizados com isso, e não sabia eu que era um início daquilo que Deus tinha falado comigo a respeito de ser pastor um dia. Então, como que funcionava? A gente ia de 15 em 15 dias. Eu moro em São Paulo, e a gente tinha que ir para Grande São Paulo, que era Taboão da Serra. Foi lá onde começou a igreja. Então, começamos a ir fazendo culto nessa sala, desta casa, e como eu já disse, de 15 em 15 a gente estava lá. De 15 em 15, aos sábados, estamos fazendo esse culto e esse apoio às famílias. Tivemos a ideia de descer, porque lá a casa era em cima, e tinha uma garagem embaixo, e aí a gente desceu para esta garagem e começamos a fazer culto. Então os cultos que eram no sábado passaram a ser no domingo, como já uma igreja, sem ser uma igreja ainda, não era uma instituição ainda. Então, é interessante que para a gente fazer esses cultos, a gente tinha que arrumar um cenário. A gente arrumou um cenário e começamos a fazer esses cultos aos domingos. Então, a gente ia no sábado, dormia lá e acordava cedo, porque tinha que montar o cenário para a gente fazer o culto à noite. Então, toda semana era a mesma coisa. Ficamos lá alguns meses nesta garagem, e daí fizemos uma reunião para alugar um lugar já adequado para ser uma igreja mesmo, um lugar já aconchegante para as famílias, para as famílias se sentirem abençoadas também, a questão do lugar. Procuramos um lugar, encontramos um lugar lá mesmo, na região do Taboão da Serra, e ficamos por lá um ano, mais ou menos um ano, ficamos nesse lugar. Então, os nossos cultos já mudaram, não precisava mais a gente estar montando cenário para fazer culto,
E foi chegando algumas famílias, foi chegando algumas pessoas totalmente já desenganadas de algumas coisas, referente às suas vidas espirituais, e começaram a se adequar lá e ter as suas ajudas e auxílios espirituais através de nossas vidas também. Né? A nossa igreja ela foi desenvolvendo de uma forma diferenciada, de alguma forma. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque começou a ter cultos que não acontecia nada, eu digo no sentido de salvação de almas. Quando era no final, o culto terminava, começava a produzir almas. Então, o culto terminou aqui, ok. De repente, começava a ter um celeiro de almas após o culto ter terminado. Então, a gente tinha essas experiências que até hoje marcaram a minha vida e marcaram a igreja por essa questão. Ficamos lá esse período, e depois desse período, entendemos que aquele lugar, né, onde a gente estava, não era mais um lugar onde iria nos proporcionar algo novo, algo diferenciado, é aquilo que sempre acreditei e sempre os que estavam comigo acreditavam, né, que era um lugar bem desenvolvido mesmo. E, ok, fizemos outra reunião, e assim foi interessante, porque a gente saiu desse lugar que a gente estava, né, desse salão, e ficamos um mês e pouco, fazendo células, cultos nas casas. Então, tinha dia que a gente estava no Tabuão, tem dia que a gente estava no Campo Limpo, que tinha uma família de lá, tinha dia que a gente estava aqui em São Paulo, que era o lugar que eu morava, na minha casa. Então, a gente ficou um mês e pouco nesse processo. Enquanto isso, a gente estava atrás de outro lugar, de outro local, que a gente acreditava que seria um divisor de águas no nosso ministério. E foi daí, então, que começou tudo. Até então, a gente não tinha um nome certo ainda, concluído, da Igreja 12 Tribos Church, né? E aí a gente fez uma campanha, me lembro, no monte de 7 sábados. E no último sábado, Deus nos deu o nome da igreja. E em um mês, tudo fluiu. A gente arrumou lugar, é onde a gente está localizado agora. O nome da igreja veio, a instituição veio. Então, tudo começou a tomar outras proporção maior do que a gente acreditava. Então, hoje nós estamos localizados aqui em São Paulo, e as coisas têm acontecido tremendamente nesse lugar. Esqueci de um detalhe de contar, que eu fiquei um ano, que foi um ano do processo de lá do Taboão da Serra até chegar aqui em São Paulo, fazendo tudo sozinho, entre aspas, né, de alguma forma, aqui no altar. E depois que a gente chegou aqui em São Paulo, né, que as coisas começaram a tomar outra proporção, hoje nós temos um grupo de louvor, né? Hoje a gente tem um grupo bom de obreiros, hoje a gente tem trabalhos que a gente desenvolve aqui dentro. Então, assim, a Igreja 12 Tribos hoje, ela tomou um corpo, tomou uma proporção. Então, essa é um pouco da história da nossa igreja, né, mas não foi nada simples e fácil para chegar até aqui, né? Somos ainda novos ainda, né? Temos um ano e pouco só, mas Deus já tem nos surpreendido muito com milagres, com prodígios, com poder, e hoje eu me sinto um homem totalmente realizado como pastor, porque não estou simplesmente à frente de uma obra que de alguma forma ou de outra eu funciono sozinho, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado estratégia, e hoje estamos aqui, aonde estamos, porque o Senhor tem feito isso nas nossas vidas. Então, essa é um resumo um pouco da 12 Tribos, né? E vou contar também a visão da igreja 12 Tribos. Vou ler aqui para ficar mais claro. Visão da igreja, 12, significado bíblico, governo de Deus. E tribos, junção de ministério.
Então, entendo que quando Deus nos deu esse nome, quando Ele nos apresentou esse nome, Ele estava falando exatamente o que tem acontecido, junção de ministério. Então nós temos uma visão aqui na igreja 12 Tribos, eu como pastor dela, que é junçar, que é abraçar ministérios, que é fazer com que aqueles que estão feridos tenha azeite, tenha abraço. E a visão da igreja é uma visão de compartilhamento, é uma visão de mesa, é uma visão aonde queremos não simplesmente junçar os que estão aqui dentro, abraçar os que estão aqui dentro, não só isso, mas abraçar os que estão lá fora e junçar esses ministérios a um só povo, por isso que o nome Tribos veio até nós. Então, essa é um pouco da visão da igreja, né? Não estou falando tudo aqui, mas é um resumo daquilo que Deus nos deu junto com o projeto, junto com a igreja 12 Tribos. A 12 Tribos também não trabalha só dentro da igreja. Temos um projeto de rua chamado Ajude a Alimentar Mais Um. Como que funciona esse projeto? Uma vez por mês, saímos e a gente decide, entregamos roupas, a gente também dá uma janta, um café. Por quê? Porque nós entendemos que aqueles que estão esquecidos têm que ser se lembrados também. Então, nós temos esse projeto de rua. A gente também tem um projeto vinculado com esse projeto de rua, que é um Natal Feliz. Então, todo final de ano, dezembro, nós estamos entregando panetone aos moradores de rua e fazendo com que, no mínimo, esse dia seja um dia diferenciado nas suas vidas. Também aqui dentro da igreja trabalhamos com um projeto, né, que é Conferência Levanta. Então, uma vez por ano, nós temos a Conferência Levanta, que são realizadas em 2 dias. Então, e por que a Conferência Levanta? Temos o objetivo de avivar os que estão dentro, né, de trazer reconciliação mais a respeito de Jesus, e aqueles que estão fora, aqueles que estão ministrando conosco nesses 2 dias, nesse período desses 2 dias. Então nós temos esse projeto aqui dentro também da igreja 12 Tribos. Temos também um projeto aqui, eu digo projeto porque é algo que está em meu coração como pastor da igreja, é ensinar as pessoas a ministrarem, é ensinar as pessoas a tocarem, em ensinar as pessoas a serem ministros de Deus, em desenvolver um bom louvor. Então, nós temos esses projetos, então, tanto dentro da igreja, como fora. E também trabalhamos por célula, né? Entendemos que a família é o projeto de Deus, então, quando nós estamos próximos, perto, temos a conclusão e o objetivo, na realidade, de trazer as famílias a adorar ao Senhor. Também temos aqui uma forma de evangelização, que é as redes sociais. Então, nós acreditamos que a igreja, que aquilo que o Senhor tem liberado nos nossos corações, alcance mais pessoas, né? Então, a gente trabalha hoje com redes sociais, porque nós entendemos isso, né? Que as redes sociais hoje, ela é um campo forte, né? Ela é uma estratégia única de alcançar aqueles que estão totalmente desesperados, ou não, ou simplesmente que queriam ouvir uma palavra. Então, trabalhamos também com esta visão. Este é o resumo do meu trabalho. O objetivo desse trabalho é auxiliar pastores, ministros de louvores, a entender e a compreender os processos da nossa vida, da nossa caminhada como líderes e como os ministros de Deus. A experiência praticada e vivida como pastor e fundador de uma igreja evangélica. Nesse campo de atuação, desde 2017, ocorreu a fundação desta igreja. Então, essa igreja, 2017,
ela foi fundada. A 12 Tribos Church, dia 7 de setembro de 2019, iniciamos a história desta igreja. E essa igreja tem se desenvolvido não somente com cultos e reuniões de membros e célula. A igreja ela tem se desenvolvida em vários parimentos, em várias coisas. A igreja ela tem se desenvolvido e nós temos, sim, trabalhado muito, muito mesmo, para essa expansão do reino de Deus e para que pessoas, claro, alcance o reino de Deus, se importe com o reino de Deus e se importe com a igreja também, né? A intenção desse trabalho também é fazer com que as pessoas não percam a esperança da igreja, que as pessoas não percam, sabe, essa perspectiva sobre o que é ser igreja, sobre o que é viver dentro de uma igreja, porque muitos já se esqueceram do que é ser corpo, do que é ser igreja. Então a intenção desse trabalho é fazer com que junte mesmo as pessoas, os ministérios, as famílias, os ministros de Deus que estão esquecidos, que os seus fogos já se apagaram dos seus corações. Uma direção para a administração de projetos por meio da história e trajetória da 12 tribos. Então esse é o meu resumo, esse é o meu trabalho, e espero que gostem. Essa é a história da nossa igreja, essa é a história da 12 tribos, um pouco da história dela, mas muitas coisas cremos que Deus ainda vai fazer no nosso meio. Nós acreditamos que muitas coisas Deus ainda vai bradar dentro do nosso ministério. Essa é a nossa história. Deus te abençoe, te guarde e te proteja.